E vai depender de a hora que vocês assistirem essa gravação. Gravando mais uma aula aqui para nossos alunos que acompanham nosso curso de Biologia. E nós temos aqui a parte agora de genética. Vocês já viram na aula passada a introdução ao estudo da genética. Já viu a primeira lei de Mendel. E agora vocês vão ver aqui comigo os conceitos fundamentais em genética. Aqueles conceitos que a gente não tem que deixar de aprender. Porque se deixar de aprender, meu amigo, vai ser muito difícil aprender alguma coisa em genética. Então, tem que prestar bastante atenção nesses conceitos e aprender mesmo de uma vez por toda a vida, para poder dar seguimento ao conteúdo de genéticas. Então, vamos lá. Para frente. Agora a gente vai começar nossa aula propriamente dita. Vamos lá. Conceito de genética, né? Primeiro a gente tem que saber o que é genética. Genética é a parte da biologia que estuda a hereditariedade. Hereditariedade. Então, essa palavra aqui é a palavra-chave do conceito de genética. Então, a genética, aí você relaciona genética, estuda o quê? Hereditariedade. Mas, professor, o que vem a ser hereditariedade? Hereditariedade é um fenômeno pelo qual um indivíduo transmite caracteres biológicos a seus descendentes ao longo das gerações. Mas que são esses caracteres biológicos? Bom, por exemplo, cor dos olhos, cor da pele, aqui ó, cor dos olhos, cor da pele, formato da boca, formato do nariz, cor do cabelo, todas essas características, elas são caracteres biológicos e elas são passados de gerações de geração para gerações, certo? Então, como é que se transmite, esses caracteres biológicos de um indivíduo para seus descendentes? Antigamente se pensava, como vocês viram na aula passada, né, que esses caracteres biológicos eles eram passados através do sangue. É uma das teorias que defendia os grandes estudiosos antes de Mendel. Portanto, a gente sabe que não é bem assim, né? Não é através do sangue. Vocês veem até mesmo no interior, a gente vê, ou mesmo aqui na capital mesmo, a gente vê que tem pessoas que ainda dizem, fulano de tal tem o sangue da mãe, tem o sangue de ciclano, tem o sangue de beltrano. Mas, na verdade, esses caracteres biológicos, eles são passados através do indivíduo aos seus descendentes, através de moléculas denominadas de genes. Então, os genes que transportam esses caracteres biológicos de um indivíduo para o outro. Mas, professor, o que
vem a ser genes? Genes são pedaços de molécula de DNA. Então, genes, pedaços de molécula de DNA. A coisa está ficando agora mais difícil, mas a gente vai agora desvendar esse tipo de coisa aqui. Vamos lá. DNA, essa sigla aqui em inglês, que é chamado de ácido desoxirribonucleico. É uma molécula grande, né, que tem duas sequências de bases nitrogenadas, e um pedaço dela que é chamada de genes. E estes genes, eles são responsáveis pela síntese de proteína. Então, o DNA possui os genes e os genes são responsáveis pela síntese de proteína. A gente vai ver nos próximos slides, a gente vai ver a figura e a gente vai compreender mais o que vem ser um gene. Certo? Bem, essa molécula de DNA, ela está associada a proteínas, molécula de DNA está associada a proteína e forma uma estrutura maior, chamado de cromossomos. Então, cromossomos são nada mais é o que? Moléculas de DNA associados a proteína. Então, as proteínas fazem a base e a molécula de DNA é mergulhada na base proteica aqui. Ok? Então, cromossomos, DNA e proteínas juntos. Cromossomos nada mais é do que uma estrutura formada de DNA e moléculas de proteínas. Ok. E o que são cromossomos homólogos? Imagine que cromossomos homólogos, são dois cromossomos duplos que têm genes. Então, cromossomos homólogos têm genes para as mesmas características. Então, digamos que é um par de genes, e esse par de genes, cada gene tem cada cromossomo tem genes para as mesmas características, ok? E o que são os genes alelos? Genes alelos, eles são os genes alelos, ele está no cromossomo homólogo, e determina e se localiza no mesmo, aliás, são aqueles que determinam a mesma características e se localizam em cromossomos homólogos. Então, genes alelo determinam a mesma característica e se localiza em cromossomos homólogos. O que vem a ser homozigoto? O que é homozigoto ou homozigoto puro? Homozigoto significa quando o par de alelo possui genes iguais. E heterozigoto quando os genes são diferentes. Aqui no caso, genes iguais, azão, e genes diferentes, azão, azinho. Então, homo significa igual, pela terminação aqui, pelo prefixo da palavra que homo significa igual e hétero diferente. Homo igual, hétero diferente. Então, homozigoto, genes iguais. Heterozigoto, genes diferentes. Aqui, genes iguais e aqui os genes diferentes. Vamos para o próximo slide. Bem, aqui vai ficar bem mais claro. Também aqui nós temos o cromossomo, uma base de proteína
proteína, cromossomo já duplicado aqui, com 2 cromátides, cromossomo. E aqui, se você vai ver assim, o esqueleto desse cromossomo por dentro, fazer um raio-x desse cromossomo, você vai ver que tem uma molécula grande com 2 sequências de aminoácidos, tá aqui, chamado de DNA. Cromossomo, DNA. E uma parte, e um pedaço aqui, ó, dessa molécula de DNA é que a gente chama de gene. Então, nessa molécula aqui, temos o gene 1, daqui para cá, o gene 1, e daqui para cá, o gene 2, ou seja, responsável pela produção de uma proteína. Aqui. E essas letrinhas que vocês estão vendo aqui, vocês já estudaram lá no primeiro ano, né? São moléculas de nucleotídeos. Moléculas de nucleotídeos estão representadas pela letra G, é a guanina, a T, timina, citosina, adenina, guanina, adenina, timina, citosina, citosina, adenina, timina, timina, guanina, guanina. Então aqui você vê que são 2 sequências de bases nitrogenadas. 2 sequências de nucleotídeos e na ponta do nucleotídeo tem as bases nitrogenadas, que dá-se o nome. Então, essa sequência aqui é que a gente chama, aqui é o código genético. É o famoso código genético, essa sequência. Essa sequência aqui é que é individual. Cada pessoa tem sua sequência. Somente os gêmeos têm a sequência de bases nitrogenadas iguais. Ok? Então, cromossomo, molécula de DNA. Molécula de DNA tem cada pedaço genes, né? E os genes são formados por uma sequência de nucleotídeos. E na ponta do nucleotídeo nós temos as bases nitrogenadas. Ok. Próximo. Aqui nós temos 2 cromossomos, 2 cromossomos homólogos. Naturalmente vocês sabem que os cromossomos homólogos, eles contêm genes para a mesma característica. Por exemplo, bem aqui, esse aqui encerra gene para a cor dos olhos. Esse aqui, naturalmente, esse locus desse cromossomo também vai conter genes para a cor dos olhos. Aqui, se nesse pedaço aqui, né, do cromossomo determina a tipagem sanguínea, naturalmente aqui vai também encerrar genes para a tipagem sanguínea. Cor do cabelo, crescimento, crescimento. Esse local aqui, onde o gene se localiza, é chamado de locus gênico. Locus gênico é o lugar que os genes se localizam. Ok? Então, 2 cromossomos homólogos, para vocês verem. Aqui, 2 cromossomos homólogos. 2 cromossomos homólogos. Bem, ok. Próximo. Ainda continuando os conceitos fundamentais, nós temos aqui genótipo, fenótipo. Qual é a diferença do genótipo para o fenótipo?
Genótipo é o conjunto de genes. Aqui, conjunto de genes. Fenótipo. O genótipo, conjunto de genes que o indivíduo recebe de seus pais. Ou apenas o par de genes. Azão, azinho, ou azão, azão, ou azinho, azinho. Então, esse é o genótipo. Então, o genótipo, ele vai determinar o fenótipo. Então, o fenótipo é aquela característica presente no indivíduo, decorrente da manifestação do genótipo. Então, exemplo, nós temos a cor do cabelo, é preto. Então, preto é a cor do cabelo, é o fenótipo. E o gene que está por trás da cor do cabelo que é chamado genótipo. O caráter dominante é aquele que se manifesta quando o gene está em dose simples ou em dose dupla. Então, caráter dominante, o gene que determina o caráter, ele está em dose simples ou está em dose dupla. Enquanto que o caráter recessivo, ele se manifesta somente quando o gene está em dose dupla. Ok? Então, muito fácil. E uma atividade para vocês fazerem, né? Porque a aula foi bastante rápida. Né? E aqui a atividade para você aprofundar os conhecimentos. E as respostas estão dentro da aula. Então, primeira questão. Qual a relação entre gene e cromossomo? Diferencie genótipo de fenótipo. Conceitue locus gênico. Diferencie indivíduo homozigoto de indivíduo heterozigoto. Qual a diferença entre caráter dominante e caráter recessivo? Ok? Então, isso aí, nossa aula termina aqui. Ok. Muito obrigado. Tchau.